Boa noite, estamos mais uma terça-feira aqui, né, no nosso NasaCast, podcast da Nazareno, onde vamos tratar de mais um assunto, mas dessa vez de cenário novo, né? Onde já fizemos na casa do pastor Ciro, que normalmente é o nosso cenário principal, né? Já fizemos na casa do pastor Alexandre, e dessa vez, sempre tem uma falhazinha, né? Mas dessa vez, aonde mais? Na minha casa. Vocês estão conhecendo um espaço da minha casa, né? Onde a gente vai se familiarizar aqui. Quem já veio na minha casa sabe, né? Então, hoje estamos aqui, na minha casa, ok. Vamos falar de um tema muito interessante. Algo muito bom pra gente entender, bom pra gente explanar, pra gente poder... a gente faz sempre, a gente está sempre... em todos os momentos, mas para a gente saber qual a importância do que é esse assunto que a gente vai lidar hoje. O assunto de hoje é intercessão, né? Nós vamos falar sobre intercessão, que é algo muito interessante. Eu queria também, hoje estamos aqui, né, com uma pessoa convidada aqui, né? Não sei quem conhece aqui, mas eu vou apresentar. Estamos com a Thaís Guerra, sobrenome bonito dela, né? Estamos com a Thaís Guerra, né? Pra quem não conhece, é líder do Ministério de Dança Reset Renascer, certo? Exato. E também proprietária da Gata Linha Gospel, fazendo um merchan também ali, né? Então estamos aqui com a Thaís Guerra, pra quem não conhece, é minha esposa, né? Então, vamos fazer, tá ali, tá aqui. Queria que ela desse uma boa noite pra vocês. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Gostaria muito de agradecer, né, ao convite, meio que corridinho, como sempre, né? Mas as coisas de Deus a gente alinha, né? E realmente esse tema intercessão, ele foi colocado para nós, né? Nós tivemos um estudo sábado, né? O sábado esse que passou, com o responsável pelo EBIM da nossa igreja, da Igreja do Nazareno, o irmão Fernando, né? Nos colocou um estudo maravilhoso, bem esclarecedor, né, sobre o tema, sobre a questão da oração e a parte da intercessão, né, porque na verdade todo cristão, ele já nasce um intercessor, né, todo cristão quando ele ora, ele intercede por alguém, é bem interessante essa questão. Um link depois para compartilhar. Vamos então, como sempre, antes de começar o nosso tema, a gente faz a nossa oração. Então eu queria convidar você para fazer a oração junto conosco. Vamos lá? Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui nessa noite, na Tua presença, estamos aqui na minha residência, Senhor, mais uma noite no podcast, Senhor amado. Eu queria que o Senhor abençoasse, Senhor amado, este trabalho que estamos fazendo. Eu queria que o Senhor viesse agora nessa noite aqui e tudo aquilo que o Senhor quer levar, Senhor, para essas pessoas que estão assistindo, esclarecer essas dúvidas, Senhor. Toque no coração dessas pessoas, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Que o Senhor venha nos usar, Senhor amado. Use, Senhor amado, os meios de comunicação, Senhor amado, na internet, Facebook, WhatsApp, Senhor amado, YouTube, aonde o Senhor quiser levar, Senhor, essa plataforma. Porque aqui nós não estamos, Senhor amado, para fazer aquilo que a gente quer, mas queremos fazer a Tua vontade, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tentando fazer algo diferente aqui, né, mas quem é músico percebeu que tá meio fora do, né. Vou ter que deixar esse violão lá com o nosso querido pastor Ciro, né, que é o nosso luthier lá da igreja, né, que ele deve ter percebido, opa, Gabriel, me traz esse violão, não tá bem afinado, né. E estamos sentindo a falta do nosso pastor Ciro, mas, né, eu sei que ele tá com um carinho enorme nesse trabalho, porque ele sempre está junto conosco ali, sempre nos pergunta o que nós vamos fazer, como pode. Hoje ele não pode estar presente. Também
pastor Alexandre, né, que não pôde estar presente hoje, mas sempre está em todas as atividades da igreja, né, sempre incansável o nosso pastor Alexandre. E o irmão Fernando, né, que está trabalhando. E o tema seria muito interessante que ele estivesse, mas ele deu total apoio. Não, eu confio em vocês que vai sair algo muito, muito produtivo, algo de muito valor. E ele, não, vai lá, vai dar certo. Que foi ele que nos gerou essa ideia desse tema. Porque foi como a Thaís disse, né? Que teve um curso, né, no sábado, né, que a gente ficou das 9 da manhã até em torno das 4 da tarde. A gente ficou direto na igreja ali. Nós estávamos em torno de umas 20 a 30 pessoas ali, né? E foi muito gratificante esse estudo de intercessão, né? Onde esclareceu a dúvida de muitas pessoas, como se colocar e como agir, né? Então, vamos lá, vamos começar, né? E a primeira coisa que eu falo sempre, o que é intercessão? O que é interceder? Né? E eu tô com a minha colinha aqui, né, que eu falei com o irmão Fernando lá. Irmão Fernando, me dá aquele apoio lá, me manda seu estudo lá, sua colinha, né? Então, o irmão Fernando faz presente aqui, mas eu tô com o material dele aqui. Quem estava presente lá, né, pode colaborar com informação, né? Não vem me fazer pergunta aqui em cima de mim. Pode colaborar lá, ó. Não, realmente. Lança as dicas. Lança as dicas aí. E você que achou, vai gostar muito dessas que a gente vai falar, vamos começar logo com o EBIM. Logo estarei falando as datas e os horários. O EBIM vai começar, né? Que é a Escola Bíblica da Igreja do Nazareno. O EBIM. Então vamos lá, é muito bom. A gente aprende muita coisa nova. Como diz o nosso pastor Alexandre, crescer não somente na graça, mas no conhecimento. Exatamente. Então vamos lá. O que é intercessão? Né? O que é interceder? O que significa isso? A intercessão é uma oração onde uma pessoa pede a Deus em favor de outra pessoa. Ou seja, pedir ou intervir em favor de alguém ou de outro, pois pode ser por mais de uma pessoa. Então, interceder é o que? É uma oração, é uma forma de oração. Mas quando tu ora por alguém. Na Bíblia, o verbo interceder e o substantivo intercessão, eles são usados no Antigo Testamento geralmente para traduzir um termo hebraico, que transmite o sentido de solicitar. Então, no Velho Testamento era uma solicitação a Deus, né? Já no Novo Testamento, estes vocábulos são usados para traduzir um termo grego, que significa apenas apelo ou petição. Ó, é um apelo ou uma petição ou uma solicitação. Então, quando a gente vai orar para Deus, a gente se coloca orando para o Pai, né? A gente aprendeu, né? Pai. Quem estava lá sabe, o Pai. Quando a gente vai falar com o Pai, quando a gente vai orar para o Pai, a gente solicita por alguém. A gente faz uma petição por alguém, ou a gente faz um apelo ao Pai por alguém. Então, interceder é quando a gente entra no nosso momento de oração e faz um apelo por alguém. Então, a gente tem a nossa oração de graças, né? Que a gente agradece. Mas, como a gente aprendeu, quase 90% das nossas orações são intercessão. Porque a gente ora por alguém, a gente sempre coloca, protege a nossa família, protege, né, os nossos amigos, a gente sempre coloca, ajuda tal pessoa, que venha prosperar, que venha... Então a gente sempre faz, esse é o nosso trabalho de intercessão, né? O sentido de intercessão é aplicado quando a solicitação e a petição ou apelo é feito por alguém em favor de outra pessoa. É por isso que os estudiosos também observam que, em certo sentido, a intercessão na oração pode implicar ainda em uma atitude de conexão. Ou seja, quando duas pessoas estão em concordância e comunhão
E nesse sentido, quando o crente intercede por outra pessoa, ele se mostra familiar a esta pessoa. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de intercessão. Logo no livro de Gênesis, Abraão aparece como sendo alguém que tinha o dom da intercessão. Está em Gênesis 20, capítulo 20, versículo 7. Né? Em Êxodo mostra Moisés intercedeu em favor de Israel. Lá em Gênesis, né, quando fala de Abraão, né, que Deus vem e tem um encontro lá junto com Abraão, né? Abraão vai lá, ó, Deus, vamos bater um rango aí, né? Aí eles sentam lá à mesa e comem algo. E Deus fala para Abraão, ó, eu vou lá e vou tomar uma posição naquela cidade lá, que você sabe a história, Sodoma e Gomorra. E Abraão, ele intercede, mas não, Deus. E se tiver pessoas justas lá, ele estava intercedendo por essa pessoa. Isso que nós temos ali no livro de Gênesis. E em Êxodo mostra que Moisés intercedeu em favor de Israel, né? Ele intercede por Israel. Quando o povo lá, que Moisés subiu lá em cima no monte, você conhece essa história, né? Moisés, que foi príncipe do Egito, ele saiu a sarça ardente e ele falou com Deus, né, e Deus usou ele para fazer as pragas do Egito. No momento que eles estão na caminhada lá no deserto, Moisés sobe para conversar com Deus, recebe os 10 mandamentos, quando desce, vê o povo adorando a um outro Deus, com D minúsculo, né? E aí Deus diz que vai limpar ali, vai ficar só com Moisés, e Moisés, não, se tu vai fazer isso, então também, ó, eu não quero, tira meu nome lá do livro. Então ele intercedeu, ele se colocou na frente do povo, ele fez uma petição a Deus. Então temos exemplos de intercessão aí por Abraão e por Moisés, quando eles se colocaram por outras pessoas. Por nações, na verdade, né? Eles se colocaram por nações em oração e eles interviram. Porque nós aprendemos também que a oração, Deus, ele age de uma maneira em que todas as coisas, né? Deus não precisa de nós para que as coisas aconteçam, né? Deus não precisaria, ele simplesmente diria faça, porque o poder está na palavra, vai e seria feito. Mas ele nos dá o privilégio, que é uma das coisas que nós aprendemos, que nós temos o privilégio, que Deus nos deu o privilégio de nós fazermos parte, participarmos do reino espiritual, participarmos com as nossas orações, com as nossas colocações do reino espiritual para que ele mova a favor. Então, por exemplo, ele decidiu destruir Sodoma e Gomorra, né, ali na história. Mas ele deu a oportunidade de Jó se colocar no lugar lá, né, de interceder por aquela nação, por aquelas pessoas, e a família dele foi salva, mas é bem esse sentido, é se colocar, não que Deus vá fazer o que tu quer, mas ele move o reino espiritual, mundo espiritual, né, a favor daquelas coisas que ele mesmo já tinha determinado, colocado, mas ele vê o nosso coração, ele se coloca diante, ele coloca, né, se coloca na nossa presença, ouve as nossas orações, se coloca diante de nós, né, para ver um coração puro, porque aquele o justo que se colocar em oração, ele será ouvido. Nós temos uma pergunta ali com o nosso irmão querido, o DH, o Jonathan, né? Tudo bom, Jonathan? Legal você estar aí assistindo. E ele estava presente, né? Mas ele fez uma pergunta ali. Para quem é novo na fé e tem desejo de interceder, posso assim fazer? Para quem é novo na fé, a intercessão é pedir por alguém. É tu orar pedindo. Então, podemos sim. E fazemos isso por natural já. Fazemos isso já por um instinto natural. Uma mãe sempre pede em favor dos seus filhos. Um pai sempre vai lá e se coloca em favor dos seus filhos. Tu se coloca sempre em favor daquilo, interceder sim.
né, a gente faz isso, é natural, então sim, podemos sim. Até a gente estava conversando antes e eu fiz um comentário com o Gabriel e disse assim, por que geralmente as mulheres são aquela legítima frase, né? A senhorinha do coquinho na igreja é a da oração, a da intercessão, a que tem a revelação, né? Em relação a esses pontos, né? Como o Gabriel falou, a mulher ela intercede pelo seu esposo, então automaticamente nós já temos essa questão bem acentuada, né? A mulher ela intercede pelos seus filhos, a gente é ensinada a orar por eles desde o nosso ventre, na caminhada, a gente ora pelo nosso esposo, pela colocação dele no trabalho, pela colocação dele em casa, a posição. Isso é um papel bem reforçado, sim, na vida da mulher, né? Da mulher cristã. Então é uma questão que a gente já tem por natureza. Automaticamente a menina, a mulher, a moça, ela já vem e ela já pede para Deus, ela se coloca na presença do Pai lá e diz, Pai, coloca lá, eu peço por ti, eu peço para ti que tu venhas, né, a direcionar a igreja, direcionar todos os setores. A mulher, ela é uma intercessora já por natureza, né, ela é uma intercessora por natureza. Nesse sentido, nós estávamos comentando também que eu acho bem interessante, bem importante, uma das questões que acredito que a maioria dos cristãos já tenha assistido, mas você que não é cristão e está nos assistindo, o filme Quarto de Guerra. Ele é um precursor, assim, no mundo, né, no lançamento de filmes, em que ele coloca a posição, né, daquela mulher, ela se posicionou dentro da sua casa como intercessora. Ela se posicionou em oração. Não foi fácil, não quer dizer que seja fácil, né? Ali a questão dela ter se colocado em luta, né, a favor do seu esposo, que não estava, né, nos caminhos do Senhor, da sua filha, que estava com uma tristeza no coração. Então, assim, a mulher, ela se coloca, e eu acho bem positivo, bem somativo esse filme, né, na vida, para que outras mulheres ou as pessoas que não são cristãs entenderem o papel de uma intercessora dentro do lar. Né? Homens também intercedem como varão dentro da sua casa, né, dentro das casas, né? Mas a mulher, ela tem esse papel bem importante. Nós temos ali o pessoal que está nos assistindo, dá um boa noite aí pro pessoal, fala aí como é que o pessoal... Boa noite, ali. Pessoal que está online nos ali, assistindo. Ali, a Ilone Santos, Larissa Vieira, Laiana, o DH, Dai... tá, é que a nossa querida, a letra maravilhosa, a irmã Izone, a Jaine, muito obrigada por estarem assistindo, né, nos acompanhando nesse momento. A Jaine, ela é o filme preferido dela, até detalhe, gente, já estamos sabendo isso. DH e a Dai. Ela gosta muito, comentei DH e a Dai. E a Jaine, ela gosta muito desse filme, né, o Quarto de Guerra, que ele nos ensina bastante, né, como intercessoras dentro do nosso lar. Então, esse tema intercessão, ele é praticamente, a gente já faz algo natural. Só que é interessante a gente saber para que serve e como a gente agir. Então, vamos seguir aqui, né, com uma passada por cima do estudo lá. Pessoal, quer aprender? Vamos pro EBIM. Vamos pro EBIM. Vamos pro EBIM. A gente tá sempre lá, né? Os profetas também, de modo geral, eram todos intercessores, ou seja, eles frequentemente oravam a Deus em favor do povo. E o propósito do Senhor Jesus no Novo Testamento também é apresentado como o intercessor do seu povo junto ao Pai, em Romanos 8,34. Os evangelhos também registram orações do Senhor Jesus em favor dos seus discípulos, como o que está em João 17,15. Também na passagem em que Jesus declara ter rogado em favor de Pedro, Lucas 22:32. Outra informação interessante que encontramos na Bíblia é que aquela que está na carta de Paulo aos Romanos, quando o apóstolo destaca que a intercessão também faz parte do ministério do Espírito Santo. E o Espírito Santo, segundo
segundo escreve Paulo, ele intercede pelos crentes com gemidos inexprimíveis, né? Por isso tem aquela canção ali que eu estava ali no início, né? Espírito Santo, que é uma canção da Fernanda Brum, uma canção muito boa. Bem antiga. Acredito que bem antiga. Não é tão antiga, tá? Acredito que muitas pessoas cantaram essa canção, cantam até hoje, e acredito que muitas pessoas, às vezes, quando vão orar, elas lembram dessa canção e elas falam: Espírito Santo, ore por mim. Porque às vezes tu não sabe o que tu quer falar, às vezes tá ali dentro pra ti, tu não sabe o que tu quer colocar pra fora, mas tu sabe que Deus conhece o teu coração, o Espírito Santo tá ali pro teu lado e tu começa: Espírito Santo, ora por mim. Fala aquilo pra Deus que eu preciso, porque neste momento eu ando sem forças, mas eu sei que tu está comigo. Então, o Espírito Santo, ele é um intercedor natural, né, por nós, seres humanos, pela humanidade, né? Ele é natural, não seria legal dizer, né? Mas ele é nosso maior, né? Nosso melhor amigo, ele né? Tá todo ele tá dia, ali, todo momento, né? Ele tá ali pra apaziguar. Tu acha que não tem ninguém naquele momento pensando em ti e orando por ti? O Espírito Santo está ali do teu lado, o Espírito Santo está contigo, o Espírito Santo está onde tu imaginar o Espírito Santo tá, né? Que diz a palavra: os olhos de Deus estão em todo lugar. Todos os lugares. Deixa Deu risada, gente. Depois eu conto essa para os mais íntimos, mas essa frase, os olhos de Deus estão em todos os lugares, faz parte da nossa história como casal. Na questão ali também, a gente vê muito na Bíblia, como o Gabriel leu ali, a história de Jó, a história de Abraão. Eles são intercessores de nação, né? Mas eu tava lendo hoje à tarde a história de Daniel. E ele intercedeu pela vida dele mesmo. A intercessão por si mesmo. Ele intercedeu por si no jejum de 21 dias, né, que tem na história dele. E ele se colocou nessa separação na vida dele para que as maldições na vida dele, as maldições do pai, para que tudo aquilo fosse quebrado, todo aquele jugo fosse quebrado, todas as correntes fossem quebradas, para que ele tivesse mais da presença de Deus, para que ele visse a presença de Deus. Tanto é que Daniel, ele viu o Senhor no seu momento glorioso, ele viu como luz que resplandece mais que o sol, né? Tanto é que tem uma música, né, que fala com os calçados de... Agora me fugiu o nome aqui, que é a música. Logo que eu lembrar, eu falo aqui de novo. Tá me fugiu essa música do Diante do Trono, eu lembro. Eu vou adivinhar o que ela tá pensando. Adivinha, que é a música do Diante do Trono. Porque se alguém souber qual que eu tô falando, por favor, coloque aí nas mensagens. Que é uma que geralmente a gente canta, agora nem tanto, né? Mas a gente cantava muito na nossa adolescência, né? Que o Senhor, ele está ali, ele se representou, né? Voltando a Daniel. Então ele se colocou para a presença de Daniel desde esse primeiro dia que Daniel se colocou com o coração puro para interceder pela sua própria vida, para interceder para que ele tenha mais comunhão com Deus. Então isso é uma intercessão também importante na vida do cristão. A gente se colocar diante da presença do Pai, orar a Ele, conversar com Ele, pedir para que Deus traga, Senhor, todas as coisas que não são dele, traga revelação para que a gente venha confessar e que a gente venha quebrar essas maldições nas nossas vidas. Isso é uma forma de intercessão, de interceder por nós mesmos. Também a gente repreende as maldições hereditárias nesse momento, porque também sobre os nossos filhos, aquilo que a gente cometeu, aquilo que nossos pais cometeram, que não agradam a Deus, eles vão até a 4ª geração. Então a gente tem que nos colocar, confessar isso ao Pai, confessar isso, né, que os nossos erros, os nossos pecados. E isso é uma forma de intercessão individual. Não somente a gente intercede pelo nosso lar, pelos nossos filhos, pela nossa cidade, pela nação, né, que nós nos colocamos muito, sempre vem à mente de toda pessoa, assim, quando a gente, vamos interceder, essa palavra já leva a mente da gente a pensar, vamos interceder pela cidade, pelos doentes, por aqueles que estão nos hospitais. E sim, nós devemos interceder todos os dias
pelas nações, porque nesse momento que nós tivemos com o irmão Fernando, que ele teve nos ensinando, ele passou um filme para nós que vão, não é bem? Quem não foi perdeu. Mas é muito mas bom. Assim, ó, um filme espetacular não que deixou bem claro. Exato, não vou dar spoiler, mas eu vou dizer assim que é um filme que traz uma clareza de reino espiritual bem grande, né? Ali depois ele também ainda deu uma explicada para nós, assim, ó, uma esmiuçada daquele filme, então ficou extremamente claro. Inclusive a minha filha de 9 anos entendeu, o que é lindo. A gente também deve interceder pelos nossos filhos, mas também devemos levar ele à casa de Deus. Eles devem estar, né, na família, no seio cristão, para que eles venham ter um bom ensinamento, para quando eles forem grandes eles não se desviarem do caminho do Senhor. Então é uma questão bem importante, essa da intercessão. E geralmente a gente pensa assim, interceder de joelhos dobrados, né? Até o irmão Fernando nos colocou que Deus, ele ouve a oração do jeito que tu estiver. Só não perde o foco, né? Não dá pra deitar nesse frio com o cobertor até a cabeça e quando vê já tá orando pelo diabo, já nem sabe mais onde é que tá a oração. Então tem que ter concentração e foco, né? Mas Deus, ele ouve da maneira que você estiver. Então temos ali intercessão. Intercessão é algo no caminho, é algo que está entre duas coisas, né? Intercessão seria isso. Tem aquele, quando a gente estuda matemática, né? Matemática, tem a intersecção, né? Que é o que tem. A gente fala só porque a gente está fazendo administração, né? E tem ali no meio. Só sorri, só né? sorri. O que está na intersecção entre o plano A e o plano B, né? Então é o que está no meio. A gente já entende, ó. Interseção, algo que está no meio, né? Temos algumas perguntas aqui, né? Muito obrigado, pessoal que está online, hein? Tem nos assistido sempre, tem compartilhado, porque a gente quer sempre levar a palavra de Deus, alcançar os corações. Aquelas pessoas, às vezes, Pastor Alexandre tá online, logo vamos nos ver aí. É assunto nosso, tá, pessoal? Aham. Tá? Nem conto pra vocês. Mas temos umas perguntas aqui, né? Você quer dizer que quando você ora por alguém, intercede por alguém, estamos nos colocando em batalha por aquela pessoa, ajudando ela em batalha pessoal dela? Se ela tá com uma batalha pessoal dela, pessoa, e tu tá orando, intercedendo, orando por ela, seria certo fazer isso? Tu tá intercedendo por ela, estamos nos colocando na batalha. É correto isso? Uma pergunta aqui que eu te dar um... Olha a cara da pessoa, né? Não, até o irmão Fernando, ele deu uma comentada, aqui, né? Quem fez essa pergunta aqui é a nossa querida Daiane, né? Então, ó... Depois te pego, Dai, depois te pego. Espera aí pro nascer. Seria correto interceder para essa pessoa, ajudar ela? Sem dúvida, né? Tanto é que a intercessão, na verdade, a gente entra em oração pelas pessoas e muitas vezes a gente não sabe, né, no que elas estão passando, qual é a luta que elas estão enfrentando. Mas o que é intercessão, né? Como eu disse, é o privilégio que Deus nos deu de interagirmos com o mundo espiritual. Então, no caso, a gente não vai tirar, né, aquilo que ela precisa vencer. Mas no mundo espiritual, nós estamos ali em relação à intercessão com ela, nós estamos sendo como uma auxiliadora, como uma ajuda. Como há auxílios para o mal, há auxílios para o bem também. Eu gosto muito de ouvir, eu só não vou lembrar agora o sobrenome, mas a pastora Tânia, ela é uma pastora que ela trabalha muito com essa questão da intercessão e batalha espiritual. E ela é uma pastora que ela tem, assim, inclusive, né, ministrações incríveis sobre isso. Agora estamos com nossos excelentíssimos pastores, pastor Ciro, pastor Alexandre, nos assistindo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu também mando ali as respostas, pastor, por gentileza. Quem faz pergunta, vocês respondem ali embaixo. Respondem embaixo já, obrigada. Dá aquela ajuda, aquela forcinha. Então, é bem isso, né? Não tira
aquilo que a pessoa foi colocada a fazer e a vencer, né? Tu não vai tirar da pessoa, né? Tomar para si. Mas em questão de intercessão, nós movemos o reino espiritual. Nós movemos pela nossa oração, porque a oração de um justo ela é ouvida. Então a gente, como aquele cristão, ele busca estar se colocando, estar se corrigindo todos os dias. Ó, gente, isso aí tem livros na gata, tá? Só pra deixar um spoiler aqui rapidinho. Mas se alguém quer saber sobre batalha espiritual, temos livros sobre esse estudo, né? Porque se alguém quer saber o que é gata linha gospel, depois pergunta ali que a gente manda o... A gente também manda, porque... Você pode seguir a página no Instagram. É que hoje a gata tá patrocinando aqui o ambiente, então tá valendo. Mas é de grande... Não, mas assim, a gente brincando, gata, mas, gente, assim, ó, buscar o conhecimento, ele é super válido. Porque, biblicamente, diz que o cristão, ele perece por falta de conhecimento. E, muitas vezes, a gente cai em pecados, a gente peca sem mesmo saber, né? E a gente até não intercede, usando a palavra, a gente não intercede pela nossa vida e pelos nossos pais e por coisas passadas, por falta de conhecimento. Nós precisamos, né, nos colocar para aprender. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas caso não tenha respondido, vamos entrar em contato com o nosso professor do EBIM, o irmão Fernando, que ele esclarecerá melhor ainda. Mas aqui, ó, já seguindo o estudo dele, o que é intercessão? É uma oração onde uma pessoa faz em favor de outra. Já respondendo essa pergunta, segundo o estudo do nosso diretor do EBIM. Então, orar por outro, sim. Vamos nos colocar na brecha entre a pessoa, entende? Exatamente como Moisés fez com o povo. Tem aquela história, né, que o povo estava em guerra e Moisés, ó, levantou suas mãos intercedendo pelo povo, né? Enquanto Moisés estava de mão erguida intercedendo pelo povo, o povo estava sendo vitorioso. Então, quando a gente se coloca em favor de alguém, a gente ajuda, a gente dá aquele up, aquele impulsionamento para a pessoa ir um pouquinho mais com força, mais à frente, né? Mas quando Moisés estava perdendo suas forças, o povo, aí ele teve ajuda, né? Para poderem levantar suas mãos ali naquela luta que ele estava, né? Então, devemos interceder sim, né? Quando intercedemos, estamos pedindo a Deus que haja nas regiões celestiais, no mundo espiritual, em favor de quem estamos intercedendo. E as mãos para o alto querem dizer, quando a gente está intercedendo, está declarando, está tomando essa posição, está tomando essa... No mundo espiritual, ela tem muito poder, ela tem muito, né? Pai, estou totalmente rendido a Ti, sou totalmente dependente do Senhor. A gente declara que a gente é dependente de Deus e Ele vem agir. A gente não vem com a nossa força, mas sim, Deus, eu te peço que o Senhor venha intermédio e se coloque em favor daquela pessoa. Então é muito a questão do posicionamento, né? Da nossa postura diante de Deus ali, até na nossa colocação de oração, ela é muito, tem muita expressão, né? Quem lida com artes aqui de cor corporal e dança deve explicar melhor isso, né? Ó, temos ali uma pergunta ali, pastor Alexandre. Ainda bem que o Gabriel vai responder, eu leio, tá? É necessário ter alguma condição especial para interceder por alguém? Condição, não, tá? Mas nós precisamos ler Efésios 6. Por quê? Porque nós devemos nos revestir de toda a armadura para poder combatermos, né? E a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta sim é contra potestades e principados. Quando a gente pede por alguém, né, a gente está intercedendo, mas precisamos estar revestindo. Por quê? Se algo está contra aquela pessoa e você não está preparado, vai vir. Posso interceder por alguém? Posso. Mas é melhor estar preparado para não vir o ataque, não vir
a contrapartida sobre a tua vida e tu tá preparado, né? A gente sabe a palavra do Efésios 6, onde diz da armadura, né? Capacete de salvação, couraça da justiça, escudo. Palavra, espada da palavra. Escudo da fé. Espada. A palavra da verdade. Não, eu passei isso, eu tô digitando. As sandálias do Evangelho, né? Onde a gente vai estar caminhando. Eu tô procurando outra coisa aqui. Levando a palavra. Então, nós precisamos sim revestir. Essa armadura que a gente fala é a nossa armadura espiritual, né? É a nossa armadura onde a gente vai lutar e ter essas nossas batalhas, né? Então, outra coisa muito que a gente precisa muito é interceder conforme a palavra de Deus. Não simplesmente a forma de se colocar, né? Que aí já entra outros temas, né? Por exemplo, Jesus quando estava lá no deserto, né? Quando a gente vai interceder por alguém, a gente se coloca a favor de alguém nesse mundo espiritual e a gente está em oração. Quando Jesus estava no deserto, ele derrotou Satanás simplesmente falando da palavra de Deus. Ele estava fortalecido e ele usou da palavra, né? Da espada, que é a verdade. Mas também, né, na questão de como a gente deve se colocar, no fato de... Olha ali, ó. E o tio Fernando tá confirmando. Nós precisamos ter fé, né? Amém, não é simplesmente orar, tá? Agora, não. Quando tu se coloca para interceder, tu tem que já ter fé que já está movendo no mundo espiritual e vai acontecer. Que a pessoa não vai ser atingida, que a pessoa não vai, né? Precisamos ter fé e também, dependendo da que luta e que batalha espiritual tu vai alcançar, nós precisamos estar em jejum e oração. Isso foi falado lá no estudo, né? Precisamos estar orando e vigiando. O intercessor eles têm que estar alerta. A nossa guerra não é contra homem, carne, né? É contra principados e potestades. Ó, nossa pastora Thalita também fazendo parte do Oi, podcast. Saudade. Respondo também ali as perguntas. Hoje o café não é aí, né? Mas se quiser eu posso ir tomar café. Então, o pastor Alexandre colocou algo muito interessante ali. Precisamos ter algo. Precisamos nos fortalecer. Né? Nós precisamos nos fortalecer. Podemos orar e interceder sim. Mas se tu não estiver preparado, a retaliação pode vir. E do mundo espiritual e te abalar, porque tu não vai estar preparado para aquilo. Então tu precisa se fortalecer na palavra, orar, jejuar, vigiar, né, e ter de fé para aquilo, palavra que tu lançar, ela venha alcançar lá no mundo espiritual, né? Então, sim, podemos orar, mas devemos ter fé. Estamos chegando já numa parte bem interessante. Opa! Tá, calmamos. Que a Débora ali tá sob pressão. Mas... eu gostaria de ler uma frasezinha aqui que eu encontrei em relação à intercessão. O intercessor não é aquele que somente faz a Deus uma oração de pedido. Não. Ele conhece o coração de Deus. E porque o ama e sabe que é amado por ele, neste amor, ele atinge o coração de Deus, através da intercessão, que se torna um humilde diálogo de amor. Então, até inclusive, né, o irmão Fernando nos ensinou a questão de chamar de pai, porque o pai, nosso pai, ele sabe o que a gente precisa. Ele já sabe, ele já tem conhecimento de todas as coisas que são necessárias para nós. Mas nós nos colocando, né, como filhos na presença dele, com amor. Qual filho que não sabe chegar no pai, né? Essa é uma questão bem importante, né, amor? Que a gente vê muitas vezes a Maria Júlia chega de um jeitinho, falando de um jeitinho, falando de uma maneira, se comporta durante o dia ou por um longo período. Por quê? Porque ela quer alguma coisa. Então, nós como filhos, nós devemos entender que o nosso pai, Deus, né, como nosso pai, aprender a entender as coisas, porque a nossa intercessão também ela terá, né, aquela confirmação de Deus no momento em que a gente conhecer também o que Ele quer.
Ele não quer um filho sofrendo, ele não quer as pessoas nas drogas, ele não quer as pessoas tristes, ele não quer as pessoas derrotadas, ele quer as pessoas felizes, ele quer as pessoas debaixo da destra dele, da alegria, da proteção, conquistando as coisas e o reino dele crescendo, né? Os filhos se achegando mais a ele. Então, nesse sentido, é que a gente deve conhecer o nosso Pai, porque também a nossa intercessão, por isso conhecer, né? Por isso ir no EBIM. Conhecer o nosso Pai, conhecer Deus, conhecer quem Ele é, nós também vamos saber nos colocar na intercessão, nós vamos saber colocar para Ele aquilo que a gente precisa e aquilo que as pessoas que a gente está intercedendo precisam, as nações que a gente está intercedendo, as regiões, em relação ao país, estado, pessoas, né? Então a gente vai saber colocar para Ele direitinho. Como uma vez eu ouvi do nosso pastor Alexandre, uma arma de um alvo com mira, né? Uma arma precisa. Então nós temos que aprender, nós temos que ter essa intimidade com o nosso Pai, para na hora da nossa intercessão, nós sabermos agir com uma arma precisa, nós ir direto ao alvo, direto ao foco que Deus estava ali, só esperando a gente falar assim, Deus, eu preciso que tu intervenha nisso, que tu, né, ajude essa pessoa, que tu vai lá e traga a cura nessa parte da pessoa, né, na cabeça, na perna, no braço. São coisas com alvo, não aleatoriamente, né? A gente também intercede às vezes, né, pela nação, para que haja amor, para que haja paz, né, para que seja sarada essa terra. Mas a gente também deve determinar focos. Isso é bem importante para que Deus, Ele, né, dê a palavra de ordem aos seus anjos, para que os seus anjos venham e façam no reino espiritual as coisas acontecerem. O irmão Fernando ali, muito obrigado, irmão Fernando, porque o Senhor está sempre nos ensinando. Muito obrigado, irmão Fernando, por estar nos acompanhando aqui, nos socorrendo. Então eu estou intercedendo pela sua vida, irmão Fernando, que o Deus lhe abençoe a cada dia mais e mais, em nome de Jesus. O irmão Fernando colocou aqui, lembrando que não oramos contra Satanás, não é? Contra Satanás. Sai capeta, sai demônio. Não é isso aí, né? Sai pra lá, né? Quem que foi? Ficou engraçado isso. Vira a folha, por gentileza, que eu tenho que ler o cara. Vira a folha. Mas oramos e intercedemos por pessoas. Que bons alunos. Que bons alunos que temos. Tá bom. Né? Oramos por pessoas, não oramos repreendendo Satanás. A intercessão, né, é para te orar por pessoas. Aí tu intercede, né? Quando tu repreende, não é. Como devo interceder? Isso aqui eu achei muito interessante, porque tudo a gente postura, né? Eu toco, né, alguns instrumentos, eu posso me considerar que eu sou músico, né? E eu sempre aprendi que a música, ela tem essa entoação, né? Da forma que eu coloco, se eu toco mais forte, se eu toco mais fraco, né? Eu aprendi assim, né? Tipo, a forma que eu falo reflete algo, uma atitude de mais autoridade, uma atitude mais calma. Então, tem uma postura para se colocar na intercessão. E como devo interceder? Quando intercedemos, estamos em uma batalha espiritual, é isso que nós estávamos falando, né? Portanto, quem está em batalha, luta de olhos abertos, vigiando, é isso que a gente quer falar, vigiando. Tu está intercedendo para alguém, tu entrou numa batalha, né? E espiritual. O teu inimigo, ele vai procurar alguma brecha, vai procurar algo para te derrubar. Por quê? Porque ele está tentando atacar uma pessoa que não está bem e você se colocou na frente dela, se colocou intercedendo, né? E de mãos para o alto, né? Dizendo, sou dependente de ti, Deus. Lembrem, né? Então, por esses dois motivos, né? Ali o pastor Alexandre, né, nos passou um versículo, muito obrigado, pastor, na questão que eu tinha comentado, né, da questão de interceder, né, por nós mesmos. Portanto, em Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros,
para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então, ali mostra a atitude de intercessão, né? a atitude de que um fala com o intercessão. outro, né? Sim, tu esclarece, né? Trazendo ali, ó. Portanto, pede, confessem os seus pecados pedindo uma ajuda uns para os outros. E um pelo outro intercedendo pelo outro. E um pelo outro intercedendo, né? Porque a oração de uma pessoa obediente colocando aqui, ó. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder, né? Que é, como eu tinha dito, né? A oração de um justo tem muito poder. Foi o que o pastor ali, obrigado, pastor, pelo versículo, pela confirmação, né? Do que eu tinha colocado, que é bem isso, né? Ali, né? Como eu comentei na passagem de Daniel, que ele se colocou por si mesmo, mas hoje a gente pode trabalhar, né? Dentro da casa de Deus, o por isso, né? Estar na casa de Deus, né, estar junto com os irmãos, não que Deus não fale, até inclusive o pastor Alexandre já comentou isso, né, que não que você não receba de Deus dentro da sua casa, inclusive, né, na palavra de Deus diz, fecha a porta do teu quarto e ora, e se coloca, né, só com Ele. Tem momentos que a gente precisa se colocar só você e Deus, mas também tem momentos em que o auxílio de um irmão dentro da casa de Deus, ele te faz crescer. Testemunhos te fazem fortalecer, a ajuda de outras pessoas, a intercessão, né, uns pelos outros, eles nos mantêm mais fortes, né, nos mantêm firmes na presença de Deus, firmes na caminhada com Deus. Então é bem importante, por isso que a gente sempre coloca, né, também que a gente tem nossos cultos, né, na quinta-feira, domingo 2 cultos na igreja. É verdade. Eu queria daí, nós estamos já chegando no final do nosso podcast, e eu queria falar, eu segurei o máximo para nós falar realmente de Jesus. Jesus, ele morreu de braços abertos, ele passou toda aquilo que ele passou, não por ele, né, porque ele se fez por nós, e lá naquele momento, ele intercedeu. E ele intercedeu por ele, por quem nós devemos interceder? Por nós e também pelos outros. E ele intercedeu por todos nós, toda a humanidade. Né? Tem aquele momento porque ele estava sentindo dor, né? E ele diz, passa de mim esse Pai, cálice. se possível, passa de mim esse cálice. Se possível. Mas todavia, seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era que através da vida de Jesus, de braços abertos, ele intercedendo por toda a humanidade naquele momento, porque ele diz, gerações, né? Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus pede perdão, não pelos romanos que estavam ali, não pelos fariseus que estavam ali, não pelos aqueles que andaram com ele e tiveram medo de estar naquele momento ali. Não, ele fez essa petição por toda a humanidade, por todos os seres humanos, para que possam ter novamente uma chance e um retorno, né, para morar e viver com ele, para que possa ter uma vida. Deus se coloca na frente da morte, porque ali ele vence a morte e ele vai até o inferno, toma a chave do diabo, a chave da morte, e ali ele se colocou diante do ser humano onde ele estava morto fisicamente através do pecado. Mas ali, quando a gente aceita Jesus, crê e é batizado, nova criatura somos e nascemos de novo. Então, Jesus, ele foi o intercessor da humanidade. Você que sentiu isso, você quer nos procurar, quer ir até a igreja, quer conhecer esse Jesus que intercedeu por você, esse Jesus que te faz, que através, ele levou os pecados da humanidade, ele levou o teu pecado, o meu pecado sobre ele. Esse Jesus, você pode nos procurar na igreja do Nazareno Camobi. Tá? Logo, logo estaremos falando aqui sobre
o endereço, sobre os cultos. Você pode colocar aí nos comentários. Você pode tentar falar com os pastores, estão falando aí os comentários, pode falar com os pastores aí, né? Então, direto tá o pastor Ciro, pastor Alexandre, pastora Thalita também está nos acompanhando no podcast. Então você pode ir lá, clicar ali no nomezinho deles e ter um contato, né, diretamente com os nossos pastores. Todo cristão, ele é um intercessor. Ele não é, ele pode ser, não é ele deve, não é ele é um intercessor. Não é ministério, né, separado, dividido. Tem pessoas que... um intercessor. Porque Jesus deu uma ordem, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Então ele manda que a gente vá e leve a palavra, interceda pelas pessoas. Nós devemos ser um intercessor. Ali em Lucas 22, 31, 32, Thaís está procurando aqui, que o pastor Ciro nos mandou uma referência aqui, né? Nós estaremos lendo aqui. Isso. Lucas 22, 31, 32. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Amém. Aqui é a intercessão, né? Ali Jesus já estava vendo, intercedendo, né? Jesus intercedeu já. Pedro ainda não estava bem firme, Firmado. bem ainda. Pedro conhecia tudo, mas ainda não estava bem convencido daquela situação. Então Jesus já disse: eu estou orando e intercedendo por você, para que quando naquele momento que tu venha reconhecer, tu venha se voltar para mim novamente. Então Jesus já estava intercedendo, né? Então foi muito bom falar desse assunto de intercessão, porque foi maravilhoso, né? O nosso seminário, podemos dizer assim, o nosso estudo de intercessão, nosso sábado agora, né? Foi maravilhoso. Passado, né? Teve um almoço maravilhoso, devemos agradecer. A irmã Luciana, muito obrigada, né? Irmã do nosso pastor Alexandre. Luciana, espetacular o almoço, assim, ó, sem comentários. Tava muito bom. Muito bom mesmo. Muito obrigado, né? Da... Teve o auxílio Nós tivemos a irmã Marlene, que estava junto lá, né? Quem mais que estava lá, mano? Nos auxiliando. É tanta gente que a gente tava prestando atenção de verdade, né, no estudo, então. Mas assim, eu agradeço a todos que se colocaram, né, para nos passar esse estudo, principalmente, né, a questão do irmão Fernando que separou a sua semana para separar esse estudo pra gente. E eu também quero colocar aqui pra vocês na nossa página, né, página no Instagram do Ministério de Dança, Ministério Reset e Renascer. Vocês procurem lá na página no Instagram. Não perdem tempo, né? Não, a gente não perde tempo, gente. Deixaram eu falar, deu problema, né, Débora? Então, assim, ó, eu gostaria que vocês fossem lá na página, vissem as biografias das meninas do Ministério, tá? Acompanhasse com a gente nosso crescimento, né, para que a palavra de Deus, somente nas redes sociais, nós vivemos nos dias em que as redes sociais estão atingindo muitos lugares. Então, nós queremos, o ID também faz parte nessa rede social. Nós irmos até as pessoas que estão nas suas casas e nós levarmos uma mensagem, nós levarmos a nossa história, o como que não foi fácil também para nós, as nossas lutas, as nossas vitórias. E nessa nossa página do Instagram, nós estamos começando esses relatos. Então acompanha lá a nossa história, acompanha o crescimento
né, de cada uma em Deus. Gostaria também que vocês vissem a página dos jovens. Os jovens no Instagram está como? Jovens Cairós. Jovens Cairós. Acompanhem também a página dos jovens da nossa igreja, que está crescendo a cada dia. Inclusive, né, nós temos o nosso culto de jovens aos sábados, às 19 horas. Você é nosso convidado especial. Vamos falar então. Os nossos horários de cultos é na quinta-feira. Isso aí, né? Eu já tava adiantando, porque eu já tô dando as páginas. É na quinta-feira, às 8 Quinta-feira horas. às 20 horas. Com a live. Com a live, mas também pode ser presencial. A pessoa que quer ir até o templo, até a igreja lá, pode ir até o local, mas a gente disponibiliza a live na quinta-feira. Aí no domingo temos os 2 cultos, 2 horários de cultos. Um pela manhã. O culto às 9 horas da manhã. Teve uma ministração neste culto maravilhosa com a Da nossa nossa pastora Cris. Então, às 9 da manhã, no domingo, nós temos culto. E às 19 horas também nós temos o culto. 2 cultos aos domingos para o melhor horário para você se locomover da melhor forma possível, né? Para você estar num horário que fica melhor para o seu dia, para a sua organização. Nós temos esses 2 horários de culto, tivemos risoto, que é uma também. bênção. Fizemos Todo risoto. segundo domingo do mês, de todos os meses, nós temos o risoto nazareno. Quem tiver lá a fim de não está a fim de cozinhar, procure a igreja, procure a gente, que a gente separa. Nós temos marmitas também para fornecer, se você chegar lá. Segundos domingos de todos os meses, nós temos o nosso risoto pela manhã, das 11 ao meio-dia. Tem novidade, tem algo que vai começar agora, dia 3. É dia 3 3? de julho. O que é? Você que gostou de... A gente só passou por cima, porque a gente aprendeu muito lá, é muito bom. Quem sabe ensinar, quem ensina, tá? Nós estamos aqui só comentando. Foi muito bom mesmo. Não tô aqui querendo... Foi muito bom mesmo o estudo. Não querendo conquistar, merchan, né? Não. O estudo da intercessão. Então você que quer aprender mais, você quer estudar agora, dia 3, né? 3 de julho. Começa o EBIM. O EBIM vai começar, com o irmão Fernando, né? Nos sábados, vai começar no sábado, às 18 horas até às 20 horas. De 15 em 15 dias, para que você possa ir ali estudar, né? Então, jovem é bom aprender. Jovem é bom estudar. Então, né? Principalmente. vai ter culto jovem. Não, vai ter estudo. Melhor ainda, jovem. Melhor ainda. Então, permaneça indo no sábado. O sábado que não vai ter o grupo jovem, vai ter o estudo. E no outro sábado, volta o grupo jovem. Então, né? E o irmão Fernando, que eu tenho certeza, né, que ele vai estar programando uma gincana para os jovens. Então, jovem, é bom vá não falhar. no estudo, jovem. Porque vocês sabem, né, que depois os times ganham. Aí não adianta, né? Então chorando. vá no estudo, então aprenda, né? Nós já tivemos uma gincana, então assim, ó, não esqueçam a sua arma, né, ali, estejam preparados. Quem não tem Bíblia pode adquirir. Quem não tem Bíblia pode adquirir com a Gata Linha Gospel, né, a gente faz no cartão. Nós fazemos parceladinho no cartão. Temos livros, nós temos livros, bíblias, quadros. Nós temos vários itens da linha gospel. E para os ministérios de dança, a gente trabalha também com uma criação de vestidos ministeriais para nós termos o melhor para o nosso Deus. Porque a gente se coloca muitas vezes em adquirir algumas coisas e também o Ministério de Dança deve dar a importância de ter uma roupa sacerdotal, né, ideal ali para nós estarmos ministrando, que esteja dentro dos padrões também cristãos, para que a gente seja bênção onde estiver. Então o Ministério de Dança, que gostaria, né, de ter a sua roupa ministerial, pode entrar em contato. Gata Linha Gospel, pode procurar lá no Instagram, chamar no direct, que estaremos atendendo você. E os jovens que não têm Bíblia, temos Bíblias com capas maravilhosas também. Até a nossa última cliente, Giovana, comprou uma Bíblia muito legal, com a capa toda preta, exclusiva. Então, assim, ó, só chamar no direct que a gente atende e manda as fotinhos pra você. Ok. Né? Aproveitou bem o momento, né?
né? Deixaram, Mas estamos encerrando. Muito obrigado, pessoal, que esteve conosco. Muito obrigado por compartilhar. Muito obrigado por mandar sua mensagem ali. A gente se sente muito querido por vocês. Então, muito obrigado, né? Que isso, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Amém. Nós vamos fazer o nosso momento final, nosso momento de oração. E como a gente aprendeu que intercessão é um pedido, é um apelo, é uma petição, Intervenção. que a gente pede algo para Deus, então a gente pede para quem? Quem que nos concede tudo? O nosso Pai, o nosso papai, o nosso paizinho. Assim como Jesus fez e ensinou os discípulos quando eles falaram, ensina-nos a orar, e ele disse, Pai nosso que está nos céus. E assim como Jesus estava lá naquele momento, e ele disse, Pai. Então nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Pai querido, Pai maravilhoso, Pai todo-poderoso que sempre está, em todo momento querendo fazer o bem para nós, em todo momento nos cuidando, nos guiando e querendo que a gente sempre continue firmes, nos concedendo o melhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor até aqui tem nos sustentado. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos fortalecido. Te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que tem feito por nós. Te agradecemos, seu Pai, por estar nos ensinando. Te agradecemos, ó Pai. Te pedimos nessa noite que o Senhor venha nos abençoar e nos fortalecer a cada dia mais. Te pedimos, Senhor, em favor das nossas vidas. Te pedimos em favor da vida dos nossos familiares, Senhor amado, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha guardar e proteger. Te pedimos, Senhor, na vida, Senhor amado, de toda essa pessoa que está, Senhor amado, nos assistindo. Te pedimos pela vida de toda essa pessoa que está, Senhor amado, compartilhando, que está participando desse trabalho, Senhor amado. Que o Senhor venha abençoar a cada dia mais, Senhor amado. Que o Senhor venha, Senhor amado, abençoar a sua família, Senhor amado. Que o Senhor venha abençoar os seus trabalhos, trazendo cada dia mais provisão. Porque essa pessoa está aqui, Senhor amado, apoiando um trabalho que é para Ti, ó Pai. Nada queremos para nós, mas sim levar a Tua honra, levar a Tua palavra, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus. Te pedimos, Senhor amado, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, mãozinha. 1, 2, 3. Vem pra NASA!